Olá, quinto ano. Espero que todos estejam bem. Que o final de semana junto com a família de vocês tenha sido um final de semana de paz, reflexão e de muita força, para que daqui a pouco voltarmos à nossa rotina firmes e fortes. Bem, retomando a nossa aula de ciências hoje, nós vamos fazer a correção e revisão ao mesmo tempo das páginas 14 e 15 do livrinho de atividades de vocês, onde na última aula nós falamos sobre sangue, distribuição dos nutrientes e eliminação de resíduos, né? Falamos do sistema cardiovascular. Então, bem na página 14, nós já iniciamos aqui, ó, com uma frase bem importante em relação a esse assunto do sistema cardiovascular. Nós já iniciamos assim: sangue, um meio de transporte eficiente. Bem, é importante pararmos para pensar nessa frase. Por que um meio de transporte eficiente? Bem, primeiro, um meio de transporte porque ele vai levar alguma coisa, né? E que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa que o sangue vai estar levando vão ser os nutrientes, né? E gás oxigênio para as células. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é tão eficiente, é um transporte tão eficaz, que ele, além de levar nutrientes e gás oxigênio, ele também vai o quê? Retirando as impurezas, os resíduos. Portanto, ele é considerado um meio de transporte eficiente. Bem, lá na questão número 15, vocês tinham aqui a representação, né, do coração. Vou colocar bem próximo a vocês. Representação do lado direito e lado esquerdo, justamente do esquema que nós trabalhamos na aula anterior, através do slide que a tia Andréia mostrou na videoaula. E pedia que vocês pintassem de azul o lado que mostra o sangue rico em gás carbônico e de vermelho o sangue rico em oxigênio. Então, nós temos aqui, né, na nossa ilustração, o lado direito e o lado esquerdo do coração, porque nós sabemos que tem aqui os dois lados, as cavidades. Então, esse lado aqui que a tia está mostrando, tá do lado direito, ele ia ser colorido, todo esse lado aqui, com azul, que é onde tem o sangue rico em gás carbônico, né? Olha lá. E vem aqui dos capilares, entra aqui por essa cavidade, pela veia, daqui ele sobe para os pulmões, onde para acontecer a troca gasosa. Então, todo esse lado aqui, esse lado direito, nós temos que pintar de azul, tá? Essa pontinha toda aqui. Bem, agora de vermelho. De vermelho já é o lado de cá, onde está escrito aqui, ó, lado esquerdo. Por quê? O sangue, quando chegou aqui nos pulmões, houve a troca gasosa. Então, o gás carbônico foi transformado aqui no gás oxigênio, as impurezas ficaram retidas nos alvéolos pulmonares. E agora sim, o sangue rico em gás oxigênio retorna aqui para essa cavidade, a cavidade esquerda aqui do coração, para que saia através da artéria para todo o corpo, levando oxigênio e nutrientes, até encontrar novamente com os vasos capilares, onde os capilares aqui, como nós já sabemos, eles vão liberar o líquido que vai banhar as células, né? E reiniciar todo o processo aqui do lado direito. Então, aqui ficou todo azul, lado direito, lado esquerdo todo vermelhinho, que é o sangue rico em oxigênio. Essa é a letra A, ok? Qualquer dúvida, a gente pode voltar também ao slide da videoaula passada. Depois, indique por meio de setas a direção da circulação do sangue. Então,
eu iniciei aqui, ó. Eu parti daqui, ó, do momento em que o sangue aqui, ó, já houve a troca dos gases. Então, aqui eu já tenho oxigênio. Então, a minha seta saiu aqui dos pulmões, passou por aqui, entrou aqui no coração, nessa cavidade esquerda, seguiu pela artéria, depois eu coloquei outra setinha aqui, chegou aos capilares, né? Dos capilares, ela segue, ela sobe aqui, porque agora já é um sangue carregado de resíduos e gás carbônico. A minha setinha sobe. Boto uma setinha aqui, onde ela entra na cavidade direita, coração, sobe aqui pelas veias e retorna aos pulmões, ok? Dessa forma. Bem, esse é todo o trajeto que nós já havíamos estudado na aula passada, mas agora na correção eu fiz questão de voltar passo a passo para que isso fique bem claro na nossa cabeça, para que a gente entenda exatamente esse trajeto de forma bem clara. Bem, no exercício 16, ele pede que nós completemos as frases utilizando os diferentes níveis de organização de um dos sistemas do corpo humano. Então, ele vem lá. O tracinho cardiovascular do corpo humano é formado por, como o coração. Cardiovascular. O que é cardiovascular? O quê? O sistema cardiovascular, ou seja, o conjunto onde vai envolver coração e os vasos, que nós estudamos os 3 tipos: veias, artérias e capilares. Então, esse conjunto vai formar o sistema. Então, fica lá, sistema cardiovascular do corpo humano é formado por órgãos. Muito bem. Órgãos como o coração. Continuamos. O coração é formado principalmente por muscular cardíaco. Por o quê? Por um tecido. O que forma, reveste. Que ao se contrair, faz o sangue circular pelos vasos sanguíneos. Nós também falamos sobre isso. Esse movimento de contração e relaxamento do coração, que é um músculo, faz com que o sangue circule, né? Pelos vasos sanguíneos, vai circular pelos vasos sanguíneos através desses movimentos. O músculo cardíaco, que é o músculo do coração, por sua vez, é formado por células. Formado por células alongadas e estriadas. Nós vimos também em sala de aula, em aulas passadas, que existem várias formas de células, de acordo com o órgão. Os órgãos apresentam formatos diferentes de células. Células mais alongadas, mais estriadas, de acordo com o órgão que está sendo analisado. Bem, lá na página 17, então aqui, desculpa, aqui na 16 ficou, então, vou ler a frase de forma completa para a gente poder ir fazer a autocorreção. Não esqueçam, hein? Certinho, tá? Autocorreção. Então, a questão 16 ficou assim. O sistema cardiovascular do corpo humano é formado por órgãos como o coração. O coração é formado principalmente por tecido muscular, que ao se contrair faz o sangue circular pelos vasos sanguíneos. O músculo cardíaco, por sua vez, é formado por células alongadas e estriadas, ok? Então, vamos agora para a página 17. Bem, lá na página 17, nós temos
1, 2, 3. 3 questões a serem resolvidas. Então, vamos lá. O sangue circula pelo corpo transportando, nós já falamos, nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e resíduos, né? Esses são os elementos que o sangue vai transportar. Então, utilizando esses termos destacados que nós falamos, nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e resíduos, nós vamos completar as frases abaixo. Então, vamos lá. Frase A. Vamos aqui, página 17, letra A. No intestino, o sangue recebe os... Estão lembrados? Quando nós falamos de sistema digestório, qual intestino que recebe nutrientes? O delgado. Lembram disso? Então, no intestino, o sangue recebe os nutrientes. Então, lá no intestino delgado, obtido na digestão. Nos pulmões recebe o quê? Gás oxigênio. Nos pulmões vai receber então o gás oxigênio do ar e devolver a eles o quê? Gás carbônico. Além dos nutrientes, retirados do intestino, e recebe delas o gás carbônico produzido na respiração celular e os resíduos produzidos pelo funcionamento das células. Bem, então as lacunas do exercício 17, elas deveriam ser preenchidas utilizando os termos nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico e resíduos. Então vamos ler como ficou as lacunas depois de preenchidas? No intestino, o sangue recebe os nutrientes obtidos na digestão. Nos pulmões, recebe gás oxigênio do ar e devolve a eles gás carbônico. Ao passar pelas células, fornece a elas gás oxigênio de novo, nutrientes, além desses nutrientes, retirados do intestino, e recebe delas o gás carbônico e resíduos. Então, seguindo a ordem, nós colocamos nutrientes, gás oxigênio, gás carbônico de novo, nutrientes, gás carbônico e resíduos. Tudo bem? De qualquer forma, esse gabarito está postado no mural da turma também, tá? Porque dessa forma a gente pode voltar um pouquinho no assunto. Vamos lá para a letra B? A letra B, ela já apresenta para a gente um esquema aí dos capilares sanguíneos. E aí nós vamos ter que observar agora com bastante atenção. Vamos lá. Esse esqueminha aqui, que vocês têm aí na página 15 de vocês, era o que deveria ser analisado agora. Então, o esquema a seguir, ele representa os capilares sanguíneos em contato com as células de um tecido do corpo. E se vocês observarem, nós temos aqui 4 retângulos. E o que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam preencher esses retângulos
com o nome das 4 substâncias trocadas entre as células e o sangue quando a gente acompanha todo aquele trajeto dos capilares, que nós vimos aqui, ó, nesse exercício anterior, né? Quando o sangue desce aqui da artéria, encontra os capilares. E aí aqui os capilares liberam o líquido que vai banhar a célula. Então, quais são essas substâncias trocadas? Primeira, nutrientes, gás oxigênio, muito bom. E o que ele retira? Gás carbônico e os resíduos. Muito bom. Então, era só colocar dentro dos retângulos. Então, vamos lá, número 1, vou fazer um retângulozinho aqui. Nutrientes. 2. Gás oxigênio. 3, gás carbônico e 4, resíduos. Então, essas são as 4 substâncias que os capilares, né, retiram. Ao mesmo tempo que retiram, levam às células do nosso corpo. Levam nutrientes e gás oxigênio, retiram gás carbônico e resíduos. Ok? E aí, logo abaixo desse esqueminha, nós ainda temos a letra C. Vou colocar ela aqui ao lado. C. Os capilares, como nós sabemos, são vasos que ficam em contato com os tecidos do corpo. Qual é a vantagem dos capilares serem menores que os demais vasos e terem as paredes bem finas? Bem, nós até falamos sobre isso na aula passada. Lembra, por eles serem bem menores e bem mais finos, eles permitem a passagem de substâncias, ou seja, dessas trocas aqui, ó, com maior facilidade entre o sangue e as células. Facilita essa característica, né, dos vasos capilares serem pequenos e finos. Essas paredes finas facilita entre o sangue e as células essa troca de substâncias, ok? Tanto aqui quanto aqui também. Então, essa é a vantagem, tá? Eu vou anotar ela aqui ao lado, tá? Então, confiram, por favor. Quem esqueceu algum detalhe, complementa. Olha a autocorreção. Então, vamos lá. Como as paredes dos capilares são muito finas, elas permitem a passagem de substâncias. Destas substâncias aqui, hein? Ou seja, trocas entre o sangue e as células. Essas trocas são facilitadas em razão da anatomia dos vasos capilares. Bem, a nossa correção de hoje de ciências nós concluímos. Para a próxima aula, nós vamos falar sobre um outro sistema, o sistema urinário. Se preparem, porque nós nessa aula de sistema urinário, nós vamos também trabalhar com uma oficina de arte, tá? Então vai ser uma aula bem legal, tá? Onde nós vamos ter que trabalhar aí também a questão artística. Então, pessoal, até a nossa próxima aula de ciências, hein? Se preparem. Quem já quiser dar uma lida para adiantar o assunto, sistema urinário, tá? E bem animados aí para a nossa oficina. Beijo!